Capítulo 20, 31 de março. Lembro-me de ouvir uma história na escola sobre uma menina que havia ido para Seattle com seus amigos, mas perdeu a balsa que a levaria até a ilha a tempo para seu toque de recolher das 10 da noite. Sabendo que a próxima balsa não viria por mais uma hora, e que seu pai era rigoroso e a colocaria de castigo, ou faria coisa pior, entrou em pânico. E quando viu a balsa saindo do terminal de Seattle, jogou sua bolsa no chão da plataforma de embarque. No entanto, em vez de aterrissar na varanda da balsa, ela caiu na água. Foi levada para a sala de emergência e mandada para casa, com o pulso quebrado e o queixo machucado. Cristalina, esse era o nome dela, e veio a mim somente naquele instante, justamente quando o apito da balsa soou, justamente quando cheguei ao terminal e vi a balsa se afastando do cais, justamente quando meu coração afundou. Eu estivera acampada em aeroportos ou voando na maior parte das últimas 13 horas, o preço que se paga por uma viagem de última hora. E quando cheguei ao terminal de balsas e vi que havia perdido o barco das 7 da noite, por uma fração de segundo, contemplei a ideia de correr e saltar a La Cristalina. Olhei para as águas agitadas abaixo e decidi que a ilha poderia esperar um pouco mais. Jack poderia esperar. Poderia? O barco atracou às 20 horas e 25 minutos. Ninguém estava esperando por mim, exceto um táxi solitário. Você pode me levar para Hayden Cove Road? Perguntei ao motorista. Ele assentiu e pegou minha bolsa. Você está viajando com pouca bagagem, ele disse. Vem fazer apenas uma pequena visita? Não tenho certeza ainda, afirmei. Ele assentiu novamente, como se soubesse exatamente o que eu quisera dizer. Eu lhe indiquei o caminho até a casa de Jack e, quando chegamos, ela parecia escura, muito escura. Não se parece com a casa de alguém, disse o motorista, afirmando o óbvio. Fiquei chateada quando ele sugeriu que partíssemos. Espere, disse, 1 minuto. Esse era o ponto nos filmes em que a mulher e o homem se encontravam. Quando corriam para os braços um do outro, os lábios se colavam. Bati uma vez e esperei quase 1 minuto ou algo assim, então bati novamente. Há alguém em casa? O motorista gritou do carro. Ignorei-o e bati mais uma vez, ouvindo o som do meu coração saltando no peito. Vamos lá, Jack, atenda. Depois de muitos segundos, eu soube que ele não estava vindo. Ou ele não estava em casa, mas de repente tudo aquilo era demais para mim. Sentei-me na varanda e enterrei a cabeça entre os joelhos. O que estou fazendo aqui? Como passei a amar este homem? Ponderei uma passagem de Years of Grace que sempre admirei. O amor não era uma flor de estufa, forçado a brotar, ainda que relutante. O amor era uma erva daninha que explodia em flor, inesperadamente à beira da estrada. Sim, esse amor não era obra minha, era natural. Ele era impossível de ser barrado. Essa percepção me trouxe um grande conforto na fria e solitária soleira de Jack. A senhorita está bem? Disse o motorista. Se precisa de algum lugar para ir, eu posso ligar para minha esposa. Ela pode preparar uma cama para você. Não é lá grande coisa, mas você teria um lugar para passar a noite. Aquilo me ocorreu então. Todo mundo em Bainbridge Island tem um traço de bondade em si. Levantei os olhos e me recompus. Obrigada, foi muito gentil. Mas minha tia mora logo subindo pela praia. Irei para lá hoje à noite.
Ele me deixou na frente da casa de Bi. Depois que paguei a corrida, permaneci ali por um momento, fitando a casa com minha bolsa na mão, perguntando-me se havia tomado a decisão correta ao voltar. Caminhei para mais perto da casa, para a porta da frente, e notei que as luzes estavam acesas. Entrei. Bi, pude vê-la ali, sentada em sua cadeira, como se eu nunca houvesse partido. Depois de tudo o que havia acontecido, era uma visão reconfortante. Emily! Ela levantou-se para me abraçar, mas que surpresa! Eu tive que voltar, falei. Eu sabia que você voltaria, disse ela. E Jack, ele é um dos motivos, concordei. Fui direto para a casa dele, mas ele não estava lá. Bi exibiu uma expressão solene no rosto. É Elliot, disse ela. O modo como ela disse o nome dele causou arrepios em meus braços. Ele está doente. Jack ligou mais cedo e me disse, ele queria que eu soubesse que... Ela fez uma pausa quando sua voz se despedaçou, revelando suas emoções reprimidas. Elliot está... Bem, ele não está bem, querida. Ele está morrendo. Engoli em seco. Jack está indo para o hospital neste momento. Acabou de sair para a balsa, na verdade. Se você sair agora, ainda pode alcançá-lo. Olhei para meus pés. Não sei, hesitei. Você acha que ele vai querer me ver? Bia assentiu. Eu sei que ele vai querer vê-la, disse ela. Vá até ele. Ela gostaria que você fosse. Claro, ela estava falando sobre Esther. E foram as palavras de Bi que me levaram ao terminal de balsas naquela noite. Foram suas palavras que mudaram meu caminho para sempre. E com estas palavras, acredito, ela se redimiu por tudo. Ela sabia disso. Eu sabia. E de alguma forma eu tinha a sensação de que se Esther estivesse ali, ela estaria sentindo em aprovação. Pode me emprestar suas chaves? Pedi sorrindo. Ela jogou para mim. É melhor você dirigir rápido. Senti meu pulso se acelerar. E você? Indaguei lembrando-me de sua história com Elliot. Você não quer vê-lo? Ela pareceu como se fosse responder que sim, mas em vez disso, balançou a cabeça. Não é o meu lugar, disse simplesmente. Eu podia ver as lágrimas turvando seus olhos. Você ainda o ama, Bi, não é? Bobagem, disse ela enxugando uma lágrima. Esse pacote, disse, foi o que Elliot lhe deu. O que ele continha? Ela sorriu. O álbum de fotos, aquele que ele havia me dado depois que retornou para a casa da guerra. Mandei de volta para ele depois de tudo que aconteceu com sua avó. Mas ele o guardou por todos esses anos. Apertei sua mão e peguei minha bolsa. Agora vá, disse ela, vá atrás do seu Jack. Dirigi o Fusca de Bi tão rapidamente, tão furiosamente, como se minha vida dependesse daquilo. Não pensei em policiais ou em acidentes, ou em qualquer outra coisa, apenas em Jack. A cada minuto, a cada segundo contado. Fiz o Fusca voar ao redor da ilha, até que cheguei ao terminal da balsa e, quando arranquei para o estacionamento, meu coração afundou ao ouvir o apito da balsa sinalizando a partida. Corri para o terminal e para a plataforma de embarque, considerando novamente dar aquele salto. Mas a balsa estava muito longe agora. Eu havia perdido Jack. Agarrei o corrimão com força, censurando-me por minha noção de tempo. É claro, essa era a maneira como as coisas andavam. Nos últimos anos, minha vida havia sido repleta de desencontros.
Arrastei-me até que cheguei à extremidade, onde as pessoas costumam esperar por amigos e parentes chegando de Seattle. A balsa ainda estava plenamente visível. Forcei os olhos em vão, tentando encontrar Jack, mas a balsa já estava muito distante para eu identificar rostos. Então, ouvi passos atrás de mim. Alguém estava correndo em direção ao terminal. Voltei-me e lá estava ele, correndo em direção à plataforma de embarque com uma mala na mão, parecendo preocupado até que me viu. Emily, Jack, eu disse, amando o som de seu nome em meus lábios. Ele deixou cair a mala e correu para mim. Eu não fazia ideia de que você estaria aqui, disse ele, tirando o cabelo diante de seus olhos e em seguida passando a mão pelo meu rosto. Eu deixei meu coração falar. Recebi sua mensagem, contei e quis lhe fazer uma surpresa. Ele sorriu. Bem, você conseguiu. Ele parecia estar prestes a dizer alguma coisa, mas se distraiu com o som do apito de uma balsa à distância. Outra balsa estava chegando ao porto antes do previsto. Eu fui até sua casa, disse eu, procurando algo em seus olhos, qualquer coisa. Ele pegou minha mão e seu toque fez o calor correr por cada centímetro do meu corpo. Bi disse que seu avô está doente, falei. Sinto muito por ouvir isso. Você estava indo vê-lo, não estava? Ele assentiu. Pensei em ir até lá, passar a noite e ficar com ele. Vai fazer a cirurgia pela manhã. Ele vai ficar bem? Nós não temos certeza, disse ele. Ele já passou por 2 cirurgias de marca-passo nos últimos 5 anos. E os médicos dizem que se esta não resolver o problema, pode ser a última tentativa. Gostaria de saber se Esther sabia que o coração do amor de sua vida estava sofrendo, literalmente. Então vá até ele, falei. Podemos nos ver amanhã, depois que ele passar pela cirurgia. Fiz um gesto para a balsa que naquele instante estava desembarcando os passageiros e logo estaria pronta para o embarque. Vá, tome a balsa, estarei aqui esperando por você. Ele balançou a cabeça. E deixar você aqui toda bonita e adorável? Não, meu avô nunca aprovaria. Por que você não vem comigo? Descansei minha cabeça em seu peito da mesma maneira que havia feito na casa de Bi naquela tarde, na varanda. Está bem, eu vou. Fico pensando naquela manhã, disse ele, voltando-se novamente para mim, quando a vi na casa de Henry. O que você quer dizer? Perguntei, fitando-o, esperando que ele dissesse o que eu pensei que ele diria. Eu desejei que terminássemos assim. Fui tomada por um sentimento que nunca tive antes. Senti-me amada. Mas havia algo mais. Senti-me adorada. Jack enfiou a mão no bolso e tirou algo. Emily, disse ele limpando a garganta, quero dar algo a você. Ele segurava uma caixinha preta. E eu não pude deixar de lembrar da caixinha que Elliot havia lhe dado no funeral de Evelyn. O que há dentro dela? Levantei a tampa com os dedos trêmulos e pude ver algo brilhar sob as luzes da rua. Jack limpou a garganta de novo. Meu avô me deu o anel que ele deu a uma mulher, a qual amou há muitos anos. Eu gostaria de dá-lo a você. Engoli em seco. Havia um diamante enorme em forma de pera, ladeado por 2 rubis, e eu o reconheci num instante. Era o anel de noivado de Esther. Tinha que ser. Instintivamente coloquei-o em meu dedo. Jack percebeu o reconhecimento em meus olhos. Você conhece a história, não é? Confirmei, sim. Como? Eu estive fazendo uma certa pesquisa este mês, falei enigmaticamente. Eu também, disse ele.
Eu queria ver se poderia localizar Esther por causa do meu avô. Eu gostaria que eles se vissem outra vez. Chutou uma pedrinha na passarela de embarque, mas agora é tarde demais. Por que é tarde demais? Jack se entristeceu. Ela faleceu, Emily. Meu coração afundou. Como você sabe? Esfreguei os olhos, fosse por cansaço ou por causa da tristeza. A enfermeira dela me disse, a pessoa que cuidou dela nos últimos 15 anos, enquanto a saúde dela declinava. É a mulher que você viu comigo aquela noite na cidade. A mesma que atendeu o telefone em minha casa quando você ligou. Estou confusa, falei. Como você a encontrou? Ela entrou em contato comigo, contou ele. Ela me disse que estava cumprindo o último desejo de Esther, buscando saber o paradeiro do meu avô. Suspirei. Então, ela morreu. Jack assentiu. Sim. Eu balancei a cabeça. Não, não pode ser verdade. Meu coração se recusava a acreditar que a história havia terminado daquela forma. Como você disse que ela se chama, a enfermeira? Lana, disse ele. Eu sorri, percebendo. Isso explica tudo. Jack fitou-me confuso. Explica o quê? Jack, Lana não era a enfermeira dela. Lana é a filha dela, filha de Elliot. Jack esfregou a testa. Isso não faz sentido, disse ele. Eu sei que não faz, mas é a verdade. E se Lana procurou você e não lhe disse a verdadeira história da relação entre ela e Esther, talvez ela não esteja dizendo toda a verdade sobre o paradeiro de Esther, ou sobre o fato de que ela ainda pode estar viva. Creio que ela está tentando proteger a mãe. Espere, continuei, antes que Jack pudesse responder. Você mencionou que esta mulher Lana havia encomendado uma pintura. Era o retrato em seu estúdio, aquele da mulher na praia? Sim, disse ele. Ela disse que era para a mãe dela. Eu a pintei a partir de uma fotografia antiga. Jack, nunca lhe ocorreu que a mulher na foto poderia ter sido Esther e que ela queria dar à mãe dela uma pintura feita por um descendente de Elliot? Jack considerou a ideia por um momento e depois balançou a cabeça. Acontece que ela disse que sua mãe e seu pai estavam em uma casa de repouso no Arizona. Se o que você está dizendo é verdade, por que ela contaria uma história tão complicada para esconder a verdade? Deve ser porque ela não quer que sua mãe se magoe outra vez, falei. Jack deu de ombros. Eu gostaria que fosse o caso, Emily, disse ele, mas não vejo isso desta forma. Eu vi o modo como que ela falava da vida de Esther e de seu falecimento. Pareceu muito verdadeiro. O vento aumentou e Jack instintivamente passou os braços ao meu redor, me protegendo. Gostaria que tudo pudesse ter terminado de forma diferente para eles, falou segurando-me firmemente. Mas nós podemos escrever nossa própria história. A nossa não precisa ser trágica. Ele beijou minha testa suavemente enquanto o apito da balsa soava de novo. E pensar que quase fugi de você, de tudo isso, comentei. Ele apertou minha mão. Estou tão feliz por você não ter fugido. Andamos de mãos dadas até a balsa e nos aninhamos em uma cabine voltada para Seattle. Quanto mais nos aproximávamos da cidade, mais eu podia sentir a preocupação de Jack com seu avô. Qual seria o estado de Elliot? Quando chegássemos, ele estaria coerente? Será que minha presença lhe traria uma tristeza ainda maior? Especialmente depois de ler as páginas do diário que eu tinha lhe enviado? Chegamos ao hospital e nos dirigimos para a recepção do quarto andar, onde perguntamos por Elliot.
Temo que ele não esteja muito bem, disse uma enfermeira, quase num sussurro. Ele vem se mostrando resistente e desorientado desde esta tarde. Estamos fazendo tudo o que podemos para deixá-lo confortável, mas os médicos dizem que não há muito tempo. Talvez você queira se despedir enquanto ainda há uma chance. O rosto de Jack estava quase branco quando nos aproximamos da porta do quarto de seu avô. Eu não posso fazer isso sozinho, disse para mim. Coloquei minha mão em seu braço. Você não precisa. Entramos juntos no quarto e lá estava ele, ligado a um arsenal de fios e máquinas. Sua pele estava pálida e mal se percebia sua respiração. Sou eu, vovô, disse Jack baixinho, ajoelhado ao lado da cama de Elliot. Jack. Elliot abriu os olhos devagar, mas apenas até a metade. Ela veio, disse suavemente, quase num sussurro. Ela estava aqui, eu a vi. Quem, vovô? Ele fechou os olhos e eles se agitaram um pouco, como se ele estivesse sonhando. Aqueles olhos azuis, disse ele, tão azuis como eram os dela. Vovô, disse Jack baixinho, os olhos brilhando de esperança. Quem esteve aqui? Ela me disse que ia se casar, disse Elliot, abrindo os olhos novamente. Mas ficou claro que ele estava perdido em suas memórias e pude perceber a decepção no rosto de Jack. Ela me disse que ia se casar com aquele idiota Bob. Por que ela se casaria com ele? Ela não o ama. Ela nunca o amou. Ela me ama. Nós pertencemos um ao outro. Ele sentou-se e de repente começou a puxar um tubo intravenoso ligado ao seu braço. Tenho que falar com ela fora daqui. Tenho que dizer a ela, vamos fugir juntos. É isso o que vamos fazer. Jack pareceu preocupado. Ele está tendo alucinações, disse. A enfermeira me alertou sobre isso. É a medicação. Elliot pareceu selvagem e desesperado, derrubando um monitor cardíaco no chão, com um golpe fraco de seu braço antes que Jack pudesse pular para acalmá-lo. Espere, vovô, você não vai a lugar nenhum. Ele se voltou para mim. Emily, chame a enfermeira. Apertei o botão vermelho perto da cama de Elliot e, alguns momentos depois, duas enfermeiras adentraram o quarto. Uma nos ajudou a colocar Elliot de volta em sua cama, enquanto a outra injetava algo em seu braço esquerdo. Isso vai ajudá-lo a descansar com mais conforto, Sr. Hartley, disse ela. Quando Elliot estava dormindo, voltei-me para Jack. Vou buscar algo para beber. Você quer alguma coisa? Café, sussurrou ele sem tirar os olhos de Elliot. Eu concordei. Desci para a cafeteria, grata por encontrá-la ainda aberta, e servi 2 xícaras de French Roast, colocando um pacotinho de açúcar e 2 copinhos em miniatura de creme em meu bolso. Como Jack prefere seu café? Lembrei-me da pesquisa de Annabel, mas rapidamente coloquei o pensamento de lado e procurei por $2,25 em minha carteira para pagar o café. No elevador, minha mente voltou-se para Elliot. E como ele estivera tão convencido, ou melhor, confuso, sobre ver Esther. Partiu meu coração a maneira como ele a amava, mesmo agora, mesmo no final de sua vida. Quando estava quase chegando ao quarto de Elliot, ouvi alguém se aproximando por trás de mim. Desculpe-me, senhora, disse uma mulher. Virei-me para ver uma das enfermeiras segurando um pedaço de papel na mão.
Você por acaso não encontrou um lenço de mulher no quarto do Sr. Hartley? Encontrou? Balancei a cabeça. Não, eu sinto muito, mas não vi nada. A enfermeira encolheu os ombros. Tudo bem, ela disse, olhando para o papel em sua mão. Uma mulher ligou mais cedo dizendo que sua mãe havia deixado um. Ela olhou para o papel. Um lenço de seda azul no quarto ao visitar o Sr. Hartley hoje cedo. Meus olhos se arregalaram. Ela lhe deu o nome dela? Ela deixou um número de telefone? A enfermeira olhou para mim. Você a conhece? Pode ser que sim, respondi, engolindo em seco. Ela olhou para o papel novamente. Bem, isso é estranho, disse ela. A enfermeira que trabalhava no turno anterior deixou o recado. Ela balançou a cabeça. Parece que ela não deixou um nome. Suspirei. Bem, se você o encontrar, traga-o até o posto de enfermagem, ela ainda falou. Talvez a pessoa torne a ligar, desculpe incomodá-la. Como ele está? Sussurrei para Jack, assim que entrei no quarto. Entreguei-lhe o café, estendendo a mão com o pacotinho de açúcar e os cremes. Ele está dormindo, Jack falou, ignorando o açúcar e selecionando um único copinho de creme que esvaziou em seu copo. Fiz exatamente a mesma coisa. Beijei sua bochecha. Por que está me beijando? Ele riu. Porque sim, sussurrei. Fui andando na ponta dos pés até a cabeceira de Elliot e puxei o cobertor sobre os ombros dele. E quando o fiz, algo entre as cobertas chamou minha atenção. Debaixo do cobertor, ele estava segurando alguma coisa, um lenço azul. Ele estava segurando-o próximo ao peito. Pisquei, tentando segurar uma lágrima, porque naquele momento eu compreendi. Você está chorando, Jack sussurrou. Eu estou chorando, disse, sorrindo em meio às lágrimas que transbordavam dos meus olhos. Eu estou chorando, finalmente. Havia tanta coisa que eu queria contar a ele, tanto que eu queria dizer. Mas aquilo poderia esperar. Tudo o que eu sabia era que havia lágrimas em meus olhos naquele instante, lágrimas enormes. E elas rolaram por meu rosto com uma ferocidade que eu não havia imaginado possuir. A cada gota eu me sentia mais leve, mais feliz, mais inteira. Jack me puxou para perto dele. Obrigado por estar aqui comigo. Dei-lhe um rápido aperto, exatamente quando a enfermeira abriu a porta do quarto e sussurrou para mim. Minha senhora, descobri o nome da pessoa que telefonou. Ela assinou a entrada na recepção do hospital. Jack voltou à cabeceira de Elliot quando ele se mexeu e segui a enfermeira pelo corredor. Lana, disse ela, mostrando-me uma prancheta na qual o nome dela estava escrito. O nome dela era Lana. Lana, falei, com lágrimas caindo pelo rosto. É claro. Os pelos em meus braços estavam arrepiados. Eu nunca soube que palavras passaram pelos lábios deles quando viram um ao outro novamente. Depois de toda uma vida distante, eles se abraçaram? Eles choraram pelos anos que haviam perdido? Mas creio que isso não importa, não realmente. Ele chegou a ver sua filha. E ele chegou a ver sua Esther mais uma vez. Você está bem, querida? A enfermeira perguntou, colocando a mão no meu ombro. Balancei a cabeça. Sim, disse sorrindo, sim. Sentei-me em uma cadeira dobrável de metal.
no corredor do lado de fora do quarto de Elliot. As luzes fluorescentes uniam sobre minha cabeça e o ar cheirava a café velho e a desinfetante. Abri a bolsa e tirei meu laptop com um senso de propósito e de clareza que não sentia havia anos. Olhei para o cursor piscando na tela em branco, mas desta vez era diferente. Eu sabia como terminar a história de Esther agora. Sabia como ela começou e sabia como terminou, cada palavra dela. Porém, quando o relógio digital no corredor murou de 11h59 para meia-noite, percebi que havia uma outra história para escrever primeiro. Havia chegado o primeiro dia de abril, um novo dia, um novo mês. E o início de uma nova história, minha história. E eu mal podia esperar para começar a escrevê-la.